Teremos agora a palestra da Fortinet com o tema Arquitetura Anti-Ransomware para ambientes cloud, com o engenheiro de arquitetura e inovação da Fortinet, Diego Oliveira. Muito bom dia, Diego. Como vai? Tudo bem? Olá, Ângelo, bom dia, tudo bem e você, Bom como dia. está? Tudo bem Tá. também. São Paulo amanheceu com um clima maravilhoso, porém agora parece que vai fechar de novo o tempo. É uma primavera bem atípica. E aí, É onde você verdade, é está? verdade, é verdade. Eu tô aqui no interior de São Paulo, amanheceu bonito, pelo jeito vai manter bonito o dia inteiro aqui, mas tá frio. Então, boa apresentação para você. Muito obrigado, deixa eu compartilhar aqui, Ângelo, vou até pedir a gentileza para você validar aqui Pois se a não. apresentação aparece para todos, né? Aí, Show, no ar. não é a tela do apresentador, é a tela final, certo? Ok. Tá Vamos lá bom, tá então. bom. É com você. Perfeito, Ângelo, muito obrigado. Pessoal, Ora, muito ora. obrigado por estar aqui com vocês nessa quinta-feira, trazendo um tema como consequência do painel anterior, né? A gente não tem como desconectar as coisas, e a ideia é fazer justamente essa passagem do tema de forma bem fluida, bem tranquila. Até sugiro que, se vocês já tenham perguntas, vão soltando ao longo da apresentação, aqui ao longo da sessão, porque muitas vezes a gente chega no final da apresentação e esquece, poxa, era a pergunta tal que eu ia fazer e acabei esquecendo. Então, muito obrigado mais uma vez, perfeito? Meu nome, como o Ângelo comentou, é Diego Oliveira, trabalho aqui na Fortinet como arquiteto, engenheiro de sistemas e inovação, tá? Então, a minha ideia é trazer um panorama, complementar ao painel, complementar ao que a gente já vem definindo como defesas, linhas de defesa para o ransomware, tá? E tem algumas abordagens, tá? E a ideia é apresentar uma abordagem para vocês, começar de uma forma macro e dando um zoom bem específico o que são as arquiteturas. Perfeito. Começando aqui, deixa eu acertar meu mouse aqui, resolveu parar bem agora. Perfeito, tá. Agora, em 2021, a gente fez um relatório, a gente fez uma pesquisa até para saber o terreno que a gente está se preparando, como a gente precisa se movimentar com tecnologia, com pessoas, etc. e tal, tá? Mas para entender o lado do mercado do cliente também é questão de consumo de cloud e risco, tá? E alguns dados que a gente conseguiu já coletar e já mapear é que, de fato, a cloud, desde quando ela iniciou, ela vem em uma força muito grande de adoção, ela vem disruptindo, vem quebrando novos recordes sempre a cada trimestre, a cada ano, tá? Então, a adoção, ela vai continuar muito firme, ela está firme. O que acontece muito agora com as ofertas de cloud é justamente as alterações nas contratações ou na criação dos cardápios de cloud, que muitos clientes acabam chamando, tá? Então, o que é esse cardápio? O cliente tinha o uso de uma única cloud, agora ele começa a ter a cloud multi-cloud, cloud híbrida, mas ainda tem aqueles que preferem ficar na questão de a cloud única. Agora, tem um outro lado também, que é a questão do risco que a gente percebeu, tá? E muito das respostas mostram, sim, que existe um balanço perigoso aí, um lado que é de preocupação das companhias em questão de segurança, e algumas falam, olha, eu não estou conseguindo aplicar o controle eficiente da cloud que eu gostaria, não estou conseguindo fazer o as-is, né, do data center, aquele meu formato que eu rodei 20, 30 anos para cloud, na agilidade que eu espero, enfim, assim por diante. Isso está me gerando um custo, né? Então, tem alguns efeitos negativos, sim, e é uma preocupação. Outro ponto também muito relevante é que esses pontos negativos de administração estão refletindo muito forte na questão de segurança e colocando um nível de exposição muito grande o que é a estrutura cloud, o que é o negócio, dentro de uma jornada que talvez, às vezes, não deu tempo de se preparar. Então, muitos riscos hoje, muitos problemas de segurança são devidos não só a cloud em si, que a gente vai falar sobre o modelo de responsabilidade, mas sim sobre o setup, sobre a calibragem da cloud, tá? E isso aí começa a criar aí um panorama, quando a gente vai dando um zoom na exposição, muito grande. Então, muitos dos nossos clientes já enfrentaram, e foi reportado nesse relatório, algum tipo de problema, sequestro de dados com cloud, perceberam, identificaram inside threaters vindo de dentro da cloud ou de clouds laterais, comunicação horizontal e assim por diante. Na hora de expor a aplicação, na hora de fazer a API, eles identificaram que muita API, no formato que vem tradicional, que é um benefício excelente de ter ali o desenvolvimento ágil, uma estrutura muito dinâmica, APIs inseguras, e isso daí é um mar cheio, um blue ocean, que a gente chama, um mar azul,
um mar cheio de oportunidades, né? A cloud é isso de fato, tanto para todas as empresas, organizações. Só que a cloud, assim como um mar azul de oportunidades para você crescer, você expandir, você criar atração para o seu negócio, né? Ela também é um mar azul de oportunidades. Até a gente brinca que a internet, né, não é feita de anjos. Esse mesmo mar pode carregar ali peixes, espécies bem bonitas, bem lindas, mas também pode ter ali ofensores que podem trazer um risco danado e você não conseguir sair da atração disso tudo. Perfeito. Dito isso, então como que a gente, Fortinet, começou a entender esse Blue Ocean, a entender essas ameaças, a entender que existem esses riscos inerentes ao volume de uso da cloud, ao setup da cloud, ao ajuste dela, tá? Tem algo que ela é uma teoria que ela permeia qualquer tipo de tecnologia, qualquer ambiente, seja cloud, seja data center, seja multi-cloud e assim por diante, que é o lado quando alguém pretende alocar, pretende colocar um esforço sobre explorar uma vulnerabilidade, tem uma teoria em cima disso, que é justamente o Q-Chain, tá? E o Q-Chain nada mais é que você ter um caminho, você ter um plano para explorar, tá? Hoje já é muito comum, já é massivamente propagado, tá? No mercado, no mundo, no submundo do crime, nas discussões, nos fóruns, formatos de Q-Chain orientado para a cloud para buscar algum espaço e conseguir com isso explorar aí essas vulnerabilidades que a cloud poderia ter, ou não só a cloud por si, né, na verdade, mas o serviço que você está colocando na cloud, tá? Então, o Q-Chain, ele já é criado para cloud hoje, já tem ferramentas para isso, tem grupos que expandem muito bem isso, tentando ali sempre chegar no topo, né, no topo da pirâmide, no sucesso, que é conseguir explorar um Q-Chain eficiente para colocar um malware, e esse malware ser um ransomware, explorar toda a potência que ele tem. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é porque é cloud, não é porque é multi-cloud, não é porque você está usando como SaaS, como PaaS, assim por diante, que a sua cloud não é possível da exploração de um Q-Chain, tá? Isso é muito importante. Então, existem ferramentas públicas que já fazem isso e mapeia as clouds, mapeia as ferramentas, mapeia os serviços que você publicou na sua conta. Muitos clientes têm mais de uma conta na cloud, isso é um outro ponto também de muita atenção, que você tem que ter ideia de proteger todas as contas, não só a conta de produção, mas a conta de teste, a conta de infra, todas as contas precisam ser protegidas e todas as contas podem ter um Cyber Q-Chain para elas e você explorar um Q-Chain e dele começar a navegar lateralmente e ganhar espaço. Tá, então a Fortinet pensou e fez o seguinte, como é que a gente consegue ajudar o cliente, ajudar as companhias a reduzir o máximo a força de um Q-Chain numa cloud para que o cliente não tenha um ransomware ouvindo na cloud ou atinja a cloud, tá? Então a gente se reuniu aqui com todos os arquitetos, os consulting engineers, SEs, especialistas, clientes, tá? E a gente conseguiu chegar no que a gente chamou de arquitetura anti-ransomware, tá? E essa arquitetura anti-ransomware, ela tem cobertura, ela é bastante ampla, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas o principal foco dela, para a cloud principalmente, que a gente vai chegar mais adiante, é cobrir os vetores. Então, no momento que você leva a sua estrutura para a cloud, você leva também os vetores e as proteções precisam acompanhar os mesmos níveis tradicionais. A gente sabe que a cloud ela possui recursos muito arrojados, já por default em alguns aspectos, de proteção. Então, por exemplo, eu tenho um dado em repouso, esse dado, as clouds criptografam esse dado. Uma ferramenta excelente para você proteger um dado raiz, um dado fonte. Agora, se esse dado é injetado já com malware, ele é criptografado com malware, ele é criptografado com ransomware também. As clouds possuem monitoramento de DDoS, assim por diante, mas não é a especialidade delas, né? E a gente viu também que essa arquitetura, por mais que ela é muito robusta, ela atende muito bem o on-premise e um ambiente multi-cloud, a gente percebeu que a gente ainda tinha que melhorar essa arquitetura para chegar num modelo perfeito para atender as clouds. Então, a gente olhou quais as tecnologias que, de fato, fazem muito sentido para a cloud
que não cria muito atrito, que esse é um outro ponto também. Quando você parte para a cloud na jornada, você precisa ter uma estrutura ágil, uma infraestrutura ágil, um processo ágil e com componentes ágeis também que não criem atritos na hora que você vai subir o seu sistema, a sua infraestrutura, a migração, criar sua subscription, assim por diante, tá? Então, a gente elencou algumas ferramentas e, a partir dessas ferramentas, a gente também olhou para as ferramentas da cloud para ver o que a gente consegue tirar de insumo e trocar de forma colaborativa, porque é algo que até o Bonatti comentou no painel passado. Não adianta você ter ferramenta isolada, essas ferramentas não se falarem. Hoje, a estratégia, a peça fundamental de qualquer estratégia de defesa é a rapidez em conseguir reagir. Tá? Então, não adiantava a gente ter todas essas ferramentas que eu coloquei para vocês aqui, a arquitetura passada, se ela também não tivesse a integração com a cloud, ou a gente não aprendesse com a cloud, ou a cloud não aprendesse com a gente. Então, o que a gente conseguiu inaugurar e chegar num produto, num modelo muito escalável, muito dinâmico, muito prático, tá? O conceito que a gente inaugurou de Cloud Security Service Hub. Então, quando a gente cria um Cloud Security Service Hub, toda a cloud, ela passa a ter um ponto de presença para ter toda a filtragem, toda a validação, todo o exchange de informação entre soluções cloud, tá? Que está apontada, eu vou até colocar meu mouse um pouquinho acima, tá? Com as soluções nativas de cloud, que eu estou trazendo a AWS, então eu trago o que é aprendizado do Inspector, eu trago o que é aprendizado do GuardDuty e trago isso para dentro do connector do Fortinet, do Fabric Connector, para que todo o meu Security Hub ele tenha condições de aprender e também ensinar o hub da própria AWS, no caso, com metodologias, com assinaturas, com técnicas de defesa e com técnicas de contra-ataque, se for o caso, tá? Isso tudo integrado ali com o Lambda também, assim por diante. Mas, Diego, quando a gente cria um Security Hub, um Service Hub, a gente não está limitando ali, canalizando, e até criando um plano de escalonamento, seria se não fosse o fator cloud auto-scaling, tá? Então, todo esse Security Hub, ele está totalmente, quando ele entra em operação, ele entra já alinhado com o que a gente chama de auto-scaling. Então, na medida que os seus elementos de cloud vão crescendo, vão expandindo, vão ganhando espaço, tá? O nosso ambiente está sincronizado e alinhado com toda a estrutura de workload de cloud, seja microserviço, instância C2 e assim por diante, e também cresce na mesma proporção e dá a vazão que você precisaria. Então, que esse é um problema no data center, no on-premise. Então, se você cresce isso daqui, né, a parte de serviços, servidores, a crescer com a parte de segurança também de dispositivos é complicado. Mas para a cloud esse fator ele não existe, então a gente aproveita desse benefício de autoescalar, integrar com o que a cloud tem e proteger todos os canais. Então a gente vira um hub de conexões entre clouds, entre zonas, possivelmente entre regiões, entre subscription, passando por toda a validação antes disso sair. Diego, mas e a latência disso, a comunicação? A gente já validou essas arquiteturas diversas vezes e ela não faz diferença alguma no impacto de comunicação, tá? E, claro, olhando para o lado direito, para a internet, para a sua infraestrutura, toda a sua estrutura comunica com o hub de serviço de segurança antes de falar com o lado de produção de fato ou até mesmo para a internet. Diego, isso morre só para a AWS? Não. A gente tem isso para a AWS, já a gente pontua vários benefícios, tá? De ter essa arquitetura, o hub, tá? Mas a gente também tem o mesmo conceito para a Microsoft, para Microsoft, para a Oracle, para a GCP. Então, a gente conseguiu criar, nesse contexto de Security Hub, tá, uma camada muito, muito robusta de resposta, identificação, relação de eventos e mitigação dos potenciais vetores que você teria na sua cloud, ou por má configuração, ou por uma vulnerabilidade no serviço que é nativo cloud e ele foi criado e publicado assim, ou por uma comunicação com um parceiro de outra cloud que você precisou criar, a gente consegue antecipar, mediante análise de tráfego nessa comunicação, quais eram os possíveis fatores. Então, o Security Hub é uma arquitetura muito eficiente que une o melhor de cibersegurança
une o melhor da inteligência da cloud junto com a inteligência da cibersegurança que a gente coloca, tá? E também une o melhor da capacidade de autodimensionar e auto-reduzir, auto-scaling, scaling, scale-out dessa infraestrutura. Então, a gente consegue muito bem, nessa forma, atender todos os tipos de cloud e proteger que os vetores, né, os malwares, os ransomwares que fossem atingir algum elemento da sua cloud, eles sejam cobertos, tá? Isso aí que a gente chama justamente do Security Fabric. O principal fator é sempre pensar que é o seguinte, não é porque é a cloud que eu não vou ter um vetor de exploração. Não é porque é cloud que eu não posso ter uma credencial vazada. Não é porque eu tenho cloud que eu não vou ter navegação lateral, comunicação com comando control, né? Tentativa de exploração de vulnerabilidade. Não, a cloud é um ambiente, assim como a on-premise, com outro formato de dinâmica de operação, mas que carece também de uma arquitetura robusta para isso, e aí aquele mar azul, quando vier os tubarões, vocês certamente ficarão bem mais tranquilos em lidar com eles, tá? Porque você vai ter uma grande capacidade de resposta e vai ser muito ágil nesta capacidade. Perfeito? Ângelo, não sei se nós temos alguma pergunta, algo que veio do público. Muito bem, muito bem. Aí está Leia Machado, nossa jornalista brilhante da conteúdo editorial, que vai formular para você algumas perguntas trazidas pelo nosso público participante. Perfeito, Leia. olá, Leia. Sim, obrigada, Ângelo. Diego, temos muitas perguntas aqui, comentários do Jonas Ferreira, que gostou muito, falou que é excelente a sua apresentação. E o Alexandre Tesser. Se você quiser parar o compartilhamento aqui, acho que fica melhor, tá, Diego? Claro. A não ser que você queira mostrar mais algum slide aí. O Alexandre Tesser pergunta, né? Primeiro ele fala bom dia, agradece e parabeniza também essa apresentação, e pergunta se hoje a gente pode criar alguns alertas no combate precoce ao ransomware, por exemplo, banda alta em determinado host, ou algum outro exemplo que você possa trazer para a gente criar esses alertas nesse combate ao ransomware. Perfeito. O nome dele, só para responder? O Alexandre. Alexandre. Excelente pergunta. E sim, tá, Alexandre? Esses são indicadores que a gente tem disponível, né, na hora de você medir a qualidade de tráfego, tá? Existem vários indicadores. E aí, dentro desses indicadores, você consegue ver, olha, o alto volume vindo de um público, de um cenário pulverizado, ou seja, talvez é um tráfego verdadeiro, de múltiplas máquinas, múltiplos acessos, ou esse é um volume vindo de um pool de IPs que poderia ser de um botnet, de uma Mirai, por exemplo. A gente consegue ter essa visão e distinguir ela se aquele volume é um volume verdadeiro ou um volume negativo, tá? E isso a gente consegue, na hora que a gente está recebendo o dado, a gente informa, inclusive, as clouds sobre isso. Porque, como eu disse, a gente está trocando a inteligência, então ela pode aperfeiçoar o entendimento dela e melhorar a entrada de tráfego também da cloud dela. Bacana, excelente resposta. E cadê o nome dele? Fernando Rocha. O Fernando Rocha também está perguntando aqui, quais são os backups em cloud mais comuns, tratando num cenário anti-ransomware, o que você poderia recomendar para a gente em termos desse assunto? Legal. Bom, os backups hoje tem de vários sabores, vários níveis, tá? A cloud, ela por si só, ela disponibiliza serviços de backup super arrojados, tá? Agora, falando de backup de conteúdo, tá? Depende muito de como você está posicionado na cloud. Então, se você tem o seu banco de dados na cloud, você pode contratar o serviço de backup dele. Se você tem seu repositório de script, de desenvolvimento na cloud, você pode fazer isso também. Se você tem lá os dados, a gente trabalhou com um cliente que hospedava, ele recebia ele era um front-end de receber informação privada de cliente deles. Então, foto de documento, dados sensíveis. Então, ele colocava isso no bucket e tinha todo um processo de backup, de criptografia, de trânsito, de compartilhamento, várias chaves. Então, tem algumas estratégias de backup,
Tá bom? Bacana. Acho que é isso, Diego. O Carlos aqui está parabenizando também, está dando um bom dia para todos. Carlos Aurélio Oliveira. E também o Jonas também está agradecendo. Obrigada, Diego, pela sua presença aqui no nosso congresso e até uma próxima. Ângelo, é com você. Obrigada. Obrigado, Leia. Valeu, Diego Oliveira. Excelente apresentação e com aquela dose muito bem-vinda de simpatia e conteúdo. Abração, Diego.